Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sonela de Castro e sextou sim. Hoje é sexta-feira, que bom, hein? Depois de uma semana toda turbulenta, mas mesmo assim ainda está sendo turbulenta. Deixa eu falar uma coisa muito importante antes de iniciarmos a falar sobre a questão da crise da educação aqui no governo Bolsonaro. No governo da Dilma, quando ela fez aquele contingenciamento, né, aqueles cortes e a questão do salário dos professores federais, né, a gente também não apoiou. Ninguém apoiou. Uma pessoa de sã consciência não apoiou. Então muitos foram em defesa da educação. Muitos foram realmente contra esse combate. E aí você me pergunta, mas por que você está falando isso, Stellan? É porque assim, é de uma forma assustadora você ver nas redes sociais, claro que porque eu transito nas minhas redes sociais, né, tipo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, e você se depara com pessoas defendendo cortes na educação, pessoas que, eu não vou nem dizer que votaram em Bolsonaro, mas pessoas ideologicamente, né, seguidores da ideologia bolsonarista ou laborista, e ficam procurando, sabe, coisas para poder defender o que não é defensável. Nenhum corte para a educação, meu povo, ele é benéfico para uma sociedade. Entendeu? Não é. Nós estamos no século XXI, o mundo está totalmente se tornando tecnológico, a biomedicina, a robótica avançando, e tudo isso só foi conseguido através de muitos estudos de pesquisa e investimento maciço na educação. O Brasil é um grande produtor agrícola e parece que o governo quer o povo um pouco semi-letrado para poder estar nessas áreas. Não tem como o Brasil crescer se não investir na educação. Então o que o corte que Bolsonaro está fazendo, porque tem uns dizendo não é corte, é contingenciamento. Eu sei o que é um contingenciamento e eu vou explicar para vocês o que é um contingenciamento. Pessoal, contingenciamento não é a mesma coisa de congelamento. Ele é um bloqueio, entendeu? Ele é um bloqueio de um possível corte real. Mas o problema para o nosso contingenciamento, ele se torna um corte porque não existe recursos guardados. Não tenho como congelar aquilo que não tenho. O governo não tem dinheiro, não conseguiu captar recursos, não há dinheiro para investir. A não ser que peça lá para a Câmara liberar um dinheiro extra, mas nesse exato momento não tem. Até porque corre risco de projetos como Minha Casa Minha Vida parar por falta de grana. Em setembro corre risco de não pagar Bolsa Família, aposentadoria, saúde, educação, N fatores pelo fato do governo não ter a competência de arrecadar impostos. O nosso trimestre aí nos deu um resultado de retração técnica, né, de questão porque o crescimento do PIB ficou, né, de 0,64, muito horrível. O Brasil não está andando com esse governo. Então eu não tenho como contingenciar aquilo que já não existe. Eu estou cortando o que tem nesse exato momento, entendeu? Para uma desculpa de quando chegar agosto, setembro liberar algo que não existe, entendeu? Então vocês têm que entender que o governo ele está utilizando como aquela matemática lunática de Abraham Weintraub dos 3,5 chocolatinhos. Dando início mesmo ao assunto da crise da educação no Brasil, você veja bem, você tem um presidente semi-letrado, que está um pouco interessado com a educação. Ele, em vez de procurar melhoria, ele critica, ele tem o prazer de falar dos índices negativos da nossa educação, que não são todos, existem alguns polos, tem muitas boas pesquisas aí, principalmente o Centro de Pesquisas Federais do nosso país descobriu aqui que o danado da dengue transmite uma outra doença, além da chikungunya, a zika e a dengue, que são 5 níveis. Aí o governo de Bolsonaro tem um guru que não é formado em filosofia, é apenas um ideólogo, que vive atacando mais o seu país do que dando uma solução por definitivo. Tem uma guerra entre eles, olavaristas e militares, que tá só, né, deixando o nosso país bagunçado. Aí, para o MEC, coloca um colombiano, meu amigo. O cara, você viu que o cara tinha mais um sotaque espanhol do que de português. Ah, Stellan, mas espanhol e português são iguais. Não são iguais. Eu hablo espanhol e sou estudante de espanhol. O que há de igual, similaridade entre a língua portuguesa e espanhol é apenas que ambas são derivadas do latim, ou melhor, do neolatim, entendeu? Etimologicamente, do neolatim.
novas línguas geradas pelo latim, que se misturaram com as línguas regionais e criaram esses dialetos. Aí, o INEP, que é o que é responsável pela elaboração da prova do Enem, troca de presidente 4 vezes. Coloca um delegado que não entende. Meu amigo, não entende educação. O que nós estamos fazendo no nosso país? Temos um presidente burro, um guru que não é filósofo, um ministro da educação que foi reprovado 3 vezes, tem 40% da sua grade curricular com notas baixas, que é o Abraham Weintraub, pelo amor de Deus, olha só. Por último, coloca um ex-delegado da polícia que não entende educação. Meu amigo, cadê o pessoal do técnico na área da educação? Isso é uma crise instalada lá que está matando o MEC. Aí vamos entender a demissão desse cidadão? Pois bem, a confusão que culminou na demissão do agora ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, o INEP, Emer Vicens, começou quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu acesso a dados sigilosos de estudantes, solicitação que foi negado pelo procurador-chefe do órgão. Por quê? Porque isso, por lei, meu amigo, não se pode quebrar. Aí os caras insistindo, e segundo o ex-funcionário da pasta, durante a ausência do procurador, olha só que os caras foram sorrateiros, né? Vicens insistiu que o vice também pediu, né, que liberasse, e ele negou. E o pedido acabou demitindo o ex, né, esse Emer Vicens, né, agora ex-presidente do INEP. Cara, criando um tremendo mal-estar entre os procuradores do INEP, né, que fizeram uma greve geral. O negócio tá bagunçado, viu, lá dentro do Ministério da Educação, com a gestão de Abraham Weintraub. Para completar, a fritura de Emer Vicens no órgão circulou pelo Ministério da Educação, no MEC, né, na quarta-feira, uma carta assinada pelo ex-presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues, solicitando que o sucessor retificasse suas declarações à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados no dia 14 de março. E aí, na ocasião, o ex-policial afirmou que a comissão criada para avaliar questões do Enem seria só mais uma comissão entre muitas que participam da elaboração da prova. Rodrigues afirma que a carta, que as falas, deixaram dúvidas sobre o real trabalho realizado e o resultado obtido pela comissão. Aí, meu chapa, não deu não, viu? Acusou também a desautorizar o presidente Jair Bolsonaro, que teria manifestado sua intenção de criar o Enem livre de ideologia, uma vez que Vicens disse que aos parlamentares que nenhuma questão seria removida do banco. A carta de Rodrigues afirma que a comissão chegou sim a identificar perguntas inadequadas de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo presidente e declara que enviaria uma cópia da carta do ministro Abraham Weintraub. E aí acabou sendo demitido. Totalmente. E aí colocaram um novo presidente do INEP, que é o Alexandre Lopes, né? E vamos saber quem é essa criatura. Alexandre Ribeiro Pereira Lopes é o novo presidente do INEP. E o ministro da Educação confirmou o novo nome nessa sexta-feira, e a publicação deverá ser feita na próxima edição do Diário Oficial da União. Lopes era diretor legislativo da Secretaria Executiva da Casa Civil, da Presidência da República, mesma área que trabalhava o ministro Abraham Weintraub da Educação. O novo presidente do INEP é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também formado em Direito pela Universidade de Brasília. Eu espero que esse cidadão, por ter 2 graduações, né, uma de Química, né, Engenharia Química, que estuda vários compostos químicos, e próprio Direito, tenha acessibilidade de fazer algo diferente do que seus antecessores, que foram com ele 4 no total. E o que a gente quer, independente de partido, esquerda, direita, Lula ou Bolsonaro, é que cuide bem da educação. E o que eu peço, assim, de uma forma, meus amigos, encarecida, é para você dar a importância do MEC, porque o INEP é um órgão responsável pelo Enem e por outras provas e avaliações como o Revalida, o ENAD, o SINAES e outros aí. O INEP é totalmente responsável até pelo Censo de Estatística da Educação. Então é uma coisa séria, precisa ser defendida. E eu vou pedir uma coisa, porque nesse exato momento, independente se você votou ou não em Bolsonaro, é que a gente, né, principalmente esses apoiadores que ainda estão sendo influenciados por uma militância ortodoxa aí do Bolsonaro, é que não ataque a educação.
Se você vê uma pessoa que é apoiador de Bolsonaro, né, que está dando, né, digamos, imagem ou defendendo as coisas erradas que esse governo está fazendo na educação, e você, por ter filhos que estudam, ou você que está aí buscando a sua universidade, a sua pós, ou um mestrado ou doutorado, explique para ele, entendeu? Barra essa pessoa, porque o que a gente quer agora, eu sei que o Brasil está passando por uma série de inúmeras dificuldades, mas cortar algo que por muito tempo nunca foi investido, que é a educação, tirar tudo aquilo que foi conquistado, é ter um retrocesso, é voltar no passado. E a gente não quer isso. Então, independente aqui de ideologia partidária ou de ideologias de cada presidente que você apoia ou apoiou, essa luta entre esquerda e direita, a gente tem algo maior que nos une. A manifestação do dia 15 foi um exemplo. E por mais que Bolsonaro e os seus seguidores venham dizer que teve bandeiras do Lula livre, gritando Lula livre, essas pessoas foram porque queriam se aproveitar. Mas elas não foram responsáveis por isso. Quem foi responsável foram os centros estudantis, as universidades federais, os institutos federais, pais e mães e alunos preocupados com a educação. E que em vez de Bolsonaro ficar preocupado e ver o que está acontecendo, que ele possa atender à necessidade do povo que está pedindo, que ele não fique em seu Twitter brigando com universitários ou então pessoas que estão defendendo a educação, porque isso aí só faz queimar a imagem dele. Eu já sei que nos dados da pesquisa dos hashtags no Twitter, as pessoas que tentaram defender Bolsonaro foram praticamente destroçadas pelo tsunami da educação, não ao corte da educação. Ou seja, o povo estava mais preocupado com a educação do que com a própria imagem do danado do presidente, que não entende a educação. Então, pessoal, no mais, eu me despeço por aqui. Valeu, até a próxima. É fake news isso daí, tá ok?